Alô? Ah. Sei. Não, daqui a 10 minutos eu tô aí. Tá bom? Acabou a brincadeira. Vambora. Mas sempre quando eu tô ganhando. Rapaz, Lafayette tem uma bomba pra me dar, a gente tem que ir pro catete agora. Olha aqui, você é pago pra botar a notícia no ar. Não é pra ficar jogando sinuca aí não, meu irmão. Francamente, Edmar, o que pode ter acontecido de tão importante que não dá nem pra terminar a partidinha? Não aconteceu nada de importante, não. O Marechal Mascarenhas de Moraes acaba de entregar um manifesto exigindo a renúncia imediata. Não é nada, não. Vambora. Daqui, Menezes, ó. Mantém a mesa como tá, não mexe, hein? A gente já tá voltando. Que isso, cara? Você é mais crente pra trabalhar hoje aí. Eu pago. Fala quanto que eu pago. Eu pago? Eu pago o quê? Tá devendo 3 cubos aqui, 2 cigarros. Edmar, vou parar, esse farol não abre. Só o guardinha ali, ó. Ah, Lacerda tá exagerando. Olha a manchete aqui. Lutero e Lodge indiciados como mandantes. O que tá falando? Ó, isso que minha mãe chamava de mentira cabeluda. Enquanto não tirarem esse safado no xadrez, ele não sossega. Vou parar. Vambora. É, Fidelis, é negócio explosivo, só a gente que tem. Foi o Lafayette que me passou. Vambora, vai. O quê? Quer que eu entre ao vivo? Claro. Não tem problema. Vambora, toca o bonde, rapaz. Tá bom. 3, 2, 1. Aqui é Edmar Fonseca, falando do Palácio do Catete, em edição extraordinária do grande jornal Falado. Estou na sala, onde há poucos minutos se reuniram o Marechal Mascarenhas de Moraes, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e o presidente Getúlio Vargas. O Marechal leu para o presidente o seguinte manifesto da Aeronáutica. Os oficiais generais da FAB, abaixo assinados, reafirmando o seu propósito de permanecerem dentro da ordem, da disciplina e dos preceitos constitucionais, acham que a presente crise nacional só poderá ser satisfatoriamente solucionada com a renúncia do presidente da República. Segundo informações que obtive de fontes do próprio Palácio do Catete, o general ouviu a seguinte resposta de Getúlio Vargas. Marechal, em 1945, eu estava no governo mantido pela vontade das armas. Atualmente fui eleito pelo povo e não posso sair daqui enxotado pelas Forças Armadas. Não renuncio. Só sairei daqui morto e o meu cadáver servirá de protesto contra essa injustiça. São 2 cubas, 2 maços de cigarro, 6 horas de mesa. Bom jogo. Dezenas de generais na porta do Ministério da Guerra agora. A gente tem que ir pra lá já. Vambora. Tchau, meu irmão. Peraí, a continha. Finalmente vamos terminar nossa sinuquinha, hein? Não, nem pensar. Rapaz, eu acho que a vaca vai pro brejo hoje à noite. Toca pro bistrô, Antenor. Bora. Tô com a batata quente na mão. Mão de onça. Mão de onça. Sou eu. Olha, alô? Mão de onça. O Fidelis está no ar? Então chama ele rápido, que eu quero falar com ele. Por favor, rápido. Alô, Fidelis? Fidelis, olha só. Eu tô com uma bomba aqui na mão. É o seguinte, eu tô aqui tá na minha mão um manifesto dos generais pedindo a renúncia do Getúlio. Mas só que tem uma condição.
A gente não pode colocar isso no ar hoje, só amanhã. Não, de jeito nenhum. Eles disseram que não. Senão eles vão colocar uma rolha aqui na rádio, você tá entendendo? Rolha na rádio, rolha, censura. Fidelio, você tá entendendo? Agora eu vou te falar, hein? É uma bomba mesmo. Não, eu tô indo pro bistrô. Eu vou encontrar com o Chico Lafayette. Ele disse que tem. Não, ele tem um furo pra mim. Isso. Eu tô indo pra lá. Tá bom. Tchau. Mas esses dias que precederam eram dias realmente de uma boataria terrível. Manifestos dos militares, manifestos dos almirantes, aquilo tudo. E o Manuel Vargas chegava da Europa casado. E eu fui visitar o Maneco e disse a ele: você sabe o que nós estamos vivendo nesses instantes? O governo periclita, o poder do Dr. Getúlio está periclitante. Essa é que é a realidade. Ele se manifestou preocupado, mas não que me deixasse impressionado com a sua reação. Agora pelo toque, isso aí. Para já. Mas olha aqui. Olha que loucura. Vou ler para você, escuta. Considerando que o inquérito policial militar em andamento na base aérea do Galeão já apurou indiscutivelmente que foi a guarda pessoal do presidente da República sob a chefia de Gregório Fortunato, homem de sua absoluta confiança, que planejou. Os abaixo-assinados, oficiais generais do Exército, conscientes de seus deveres e responsabilidades perante a nação, honrando compromissos públicos e livremente assumidos e solidarizando-se com o pensamento dos camaradas da Aeronáutica e da Marinha, declaram julgar em consciência como o melhor caminho para tranquilizar o povo e manter unidas as Forças Armadas a renúncia do atual presidente da República, processando-se a sua substituição de acordo com os preceitos constitucionais. Rio, 22 de agosto de 1954. Uma Cuba Libre pra mim, tá? Pra mim um hi-fi, mas com bastante crush, por favor. O Dr. Café Filho esteve de novo falando com o presidente. E dessa vez, quem pediu a ele que fosse lá foi o próprio presidente. Sim, o que foi que eles conversaram? Eu anotei tudo. Mostra. O primeiro a falar foi o presidente. Ele disse o seguinte: pensei muito na sua proposta de renúncia conjunta, mas prefiro resistir no meu posto. Estou velho e não tenho o que perder. E o vice respondeu: aqui. O incêndio é inevitável, a agitação chega ao clímax e o governo já não consegue manter a ordem nem nos quartéis, nem nas ruas. Você acha? Obrigado. O que o presidente falou? Ele foi de uma dignidade tremenda. Deu uma resposta curta. Ficarei no poder, respondeu Getúlio a Café Filho. Faço questão que o crime da Toneleiro seja cabalmente apurado. O vice-presidente insistiu dizendo que o problema já não é só o atentado, mas principalmente os fatos estarrecedores saídos dos arquivos de Gregório que estão abalando a opinião pública. O presidente Getúlio Vargas estava irredutível e falou duro com Café Filho. Não renunciarei de maneira alguma, repetiu. Café Filho parecia querer queimar o último cartucho ao dizer que todos estavam na expectativa. Mas, segundo informou uma alta fonte militar ao repórter Edmar Fonseca, Getúlio cortou a frase dele pelo meio, repetindo as mesmas palavras. Prefiro resistir no meu posto. Estou velho, não tenho o que perder. Eu reagirei. Mal acabou o inverno e as cariocas já estão vivendo um clima de verão. A praia de Copacabana amanheceu tomada por banhistas que aproveitaram o sol para anunciar a moda da próxima estação. E o minúsculo biquíni, que já provocou protestos dos mais conservadores, parece que veio mesmo para ficar.
E a última moda que veio de Paris, diretamente para o Rio, são os óculos de gatinho, que deixam as mulheres com um certo ar de Sophia Loren. O brigadeiro Eduardo Gomes, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, passou o dia fazendo articulações nos meios militares. De manhã foi chamado para uma reunião urgente na casa do Marechal Mascarenhas de Moraes. De lá, retornou à Assembleia do Clube da Aeronáutica para recomeçar a Assembleia dos Brigadeiros. Só se retirou para ir ao Galeão e, em seguida, para dar conhecimento aos ministros militares e ao Marechal Mascarenhas da resolução dos seus colegas, que exigem a renúncia, como única solução capaz de restituir a tranquilidade ao país. O general Caiado de Castro, chefe da Casa Militar da Presidência, esteve em visita à Vila Militar. À saída disse que não há risco de golpe. Olha, aí não é questão de acreditar, é questão que realmente estava se armando uma revolução. Não uma revolução, mas pelo menos um golpe de Estado. A campanha que o governador Lacerda fazia contra Dr. Getúlio era muito grande. Ele era um tribuno extraordinário e de uma inteligência extraordinária. Fez uma campanha enorme e o clima para um golpe de Estado estava praticamente armado. E não se deflagrou rapidamente quando o Major Vaz foi assassinado, entre o dia 4, dia 5 e dia 24, foram 19 dias, porque as Forças Armadas não queriam efetivamente depor o Dr. Getúlio. Teriam deposto se fosse necessário, se o governo não tivesse investigado o crime, se tivesse havido provas ou contraprovas de que gente do governo estaria envolvida, se tivesse podido provar, como Lacerda pretendeu, que o doutor Getúlio teria o mandante, aí fatalmente haveria um golpe de Estado. É o Coronel Chico Lafayette ao telefone, Excelência. Obrigado, Tom Jones. Alô? Oi? Sei, pode falar. Tá certo. Tá ok. Obrigado, viu? Eu falo com você mais tarde. A polícia ocupou a companhia telefônica. Parece que eles vão bloquear todas as chamadas interurbanas. Acho que tá chegando a hora da onça beber água. Esse negócio não vai acabar bem, é o que eu tô te falando, hein, Edmar? Quando eu sabe comprar um café pra gente, vai, por favor. Morreu. O ex-presidente Arthur Bernardes insiste na tese da renúncia. Falando agora à noite em Belo Horizonte, Bernardes reiterou que a única saída é a entrega da presidência a Café Filho. Palavras textuais do ex-presidente. Vargas afogou-se no próprio lamaçal que criou em torno dele. Só sobrou no atoleiro que se elevou dos desvãos do Palácio do Catete até ele. Getúlio Vargas é hoje um instrumento das forças do mal. Ao chegar hoje de São Paulo, o jornalista Carlos Lacerda foi chamado ao Galeão para ser acariado com Climério. Lacerda reconheceu o membro da guarda pessoal como sendo o homem que se postava na esquina da rua Toneleiro com a Hilário de Gouveia, segundos antes dos tiros que mataram o Major Vaz. Cerca de 1000 pessoas se aglomeram na porta do Palácio do Catete pedindo a renúncia do presidente. Suspeita-se que a manifestação tenha sido organizada pelo Clube da Lanterna, criado por Lacerda e pelo jornalista Amaral Neto. Como medida de segurança, a Casa Militar da Presidência da República reforçou o policiamento do palácio com mais 5 pelotões da Polícia do Exército, os chamados Catarinas. Foram dias mais conturbados, foram dias mais
mais difíceis da gente aguentar, porque o palácio já estava cheio de policiais, de polícia, não é polícia, de militares, os Catarina, né, aqueles rapazes lá do sul, louros, bonitos, alegres, muito simpáticos, que tinham uma fome desesperada, a gente vivia dando sanduíche para eles. E esses meninos fizeram até uma certa alegria, mas era uma ameaça também. Porque as metralhadoras, aquilo tudo ali, apontando para fora, havia multidão. Nos últimos 5 dias, a multidão avançava mesmo, para até talvez derrubar o portão. Mas havia também o medo, porque tinha muita arma apontada. E eu continuando o meu raciocínio, vou chegar ao momento que entrar no palácio era uma façanha. Peraí. Tem certeza? Podemos dar isso? Tá bom. Tá circulando a notícia lá no Catete que o Getúlio renunciou, meu amigo. Tem que dar um pulo lá e checar isso de qualquer forma. Você acabou de escutar a notícia que a Deise colocou no ar. Os Catarinas cercaram o Palácio do Catete, tá todo mundo armado até o pescoço, nem ministro entra lá dentro. Eu vou ligar pro Lafayette, vou ver o que ele faz pela gente. É com essa informação, pelo amor de Deus. Oi, sou eu. Eu, Edmar. Desculpa, eu sei que esse telefone a gente só usa de vez em quando, mas é urgente. Eu tô precisando encontrar com você já. Tenta contar. O quê? Tá bom. Obrigado. Tá. Vou encontrar com ele no bistrô. Vou encontrar com ele no bistrô agora. Você não sabe o que ele falou. Sabe o Raul Brunini? Sim. É o repórter da Rádio Globo. Tava transmitindo da porta do Palácio do Catete, os catarinos prenderam ele. Eu vou no caminho, vou passar no DOPS e vou ver se transmite alguma coisa. Tchau. Diretamente da porta do DOPS, para onde foi trazido há pouco o nosso colega radialista Raul Brunini, da Rádio Globo, preso no começo da noite pela polícia do Exército, nas imediações do Palácio do Catete. Há pouco chegaram aqui ao prédio do DOPS o jornalista Carlos Lacerda e Amaral Neto, presidente do Clube da Lanterna, que vieram tentar libertar Brunini. Edmar Fonseca para o Grande Jornal Falado. Vamos passar agora o noticiário vindo de São Paulo. Uma passeata monstro organizada pelos estudantes de Direito e da Escola Politécnica está percorrendo neste momento as ruas de São Paulo, pedindo a renúncia do presidente Getúlio Vargas. Delegações de estudantes viajaram de Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e Santos para a passeata da renúncia. A massa de jovens saiu da Escola de Direito, passou pela Praça da Sé e atravessou o Viaduto do Chá. O centro da cidade foi tomado de grande tensão quando os estudantes se aproximavam do quartel-general do Exército, na rua Conselheiro Crispiniano. Os portões do QG foram fechados e dezenas de soldados armados de fuzis guardaram o prédio. Quando a multidão de estudantes passava diante do QG em absoluto silêncio, um estudante se destacou do grupo e dirigiu um emocionado discurso aos soldados. Era o jovem José Gregori, da Faculdade de Direito, que fez um apelo às Forças Armadas para que se juntassem ao povo para exigir a renúncia do presidente Getúlio Vargas. Os soldados não reagiram e a passeata prosseguiu até o quartel-general da Aeronáutica, onde idêntico apelo foi feito pelo estudante Vitor Fazano, presidente do 11 de agosto. No mês do crediarista é assim. Sua carteira profissional abre na hora seu crédito na Ducal. Tudo em 15 meses para pagar com 100 cruzeiros de entrada e sem fiador. Sim, é só apresentar sua carteira profissional para você comprar tudo para o seu guarda-roupa. Roupas, camisas, calças, sapatos, tudo com 15 meses para pagar. Sem fiador. Com 100 de entrada, sem mais nada. Ducal. 「
Alô? Oi. Tá bom. Tá. Ok, obrigado. E atenção, ouvintes, para a última notícia. Uma alta fonte do Palácio do Catete informou agora há pouco ao repórter Edmar Fonseca qual foi a última declaração do presidente da República esta noite, antes de se recolher aos seus aposentos. Não renunciarei, afirmou o senhor Getúlio Vargas. Só morto sairei do catete. Boa noite. O garoto acordou e tossiu, o velhote tossiu não dormiu. Só não tosse quem toma Bromil, só não tosse quem toma Bromil. É Bromil, o amigo do peito, que a tosse dá jeito, salve o Bromil. Bromil, Bromil, quando tossir, Bromil. Tosse, Bromil, xarope Bromil acaba com a tosse e a bronquite. Bromil, Bromil, adeus a tosse, Bromil. Bromil, o amigo do peito. Retornamos agora com o terceiro capítulo da biografia de Getúlio Vargas. O corpo do Major Vaz ainda estava insepulto e a oposição e os setores mais radicais da aeronáutica já haviam se articulado para atuar em conjunto contra o presidente da República. A sugestão de instaurar um inquérito policial-militar para apurar o crime é imediatamente levada ao brigadeiro Eduardo Gomes. Ainda na manhã do dia 5 de agosto, em meio a uma verdadeira romaria a seu apartamento, Lacerda redigiu o editorial intitulado O Sangue de um Inocente, que a edição do meio-dia da Tribuna da Imprensa publicaria na primeira página. Na abertura da sessão do Congresso, às 14h, a oposição parecia querer incendiar o plenário. O editorial da Tribuna era lido e relido por deputados que se sucediam em ataques ao governo. Bilac Pinto, Aliomar Baleeiro, Afonso Arinos e dezenas de outros membros da chamada Banda de Música da UDN se revezavam nas acusações a Getúlio. Acuado, o líder do governo, deputado Gustavo Capanema, mal conseguia repetir o estribilho. O governo vai apurar o crime e punir seus autores, sejam eles quem forem. Enquanto os deputados e senadores se engalfinhavam, o funeral do Major Vaz atravessava uma cidade paralisada pela tensão. Quando o enterro passou em frente à sede do Senado, a multidão que o acompanhava começou a gritar: "Catete, catete, catete", exigindo que o cortejo fosse desviado para o Palácio Presidencial. Informadas a cada minuto do que se passava na rua, as autoridades que se encontravam dentro do catete viveram alguns momentos de enorme tensão. Até que chegou a notícia de que a viúva do Major Vaz proibira a mudança do itinerário. No cemitério São João Batista, falaram os deputados Maurício Jopé e Raimundo Padilha, dois populares e um ex-combatente da FEB na Itália. Com o pé engessado e carregado por um grupo de oficiais da aeronáutica até a beira da sepultura, Lacerda permaneceu durante todo o tempo em silêncio. Seria um silêncio curto. Na manhã do dia 6, o jornalista ocupa os microfones da Rádio Globo para garantir que não havia um só criminoso, mas dois. Lacerda falava com tanta segurança que parecia já ter informações sobre o depoimento do motorista Nelson. Simultaneamente, esgotavam-se nas bancas de jornais do Rio a edição da Tribuna da Imprensa, que trazia na primeira página um agressivo artigo. Perante Deus, Lacerda escreveu, acuso um só homem como responsável por esse crime. É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes dá audácia para atos como o desta noite. Esse homem chama-se Getúlio Vargas. Rubens Vaz morreu na guerra.
morreu esse querido amigo na mais terrível, na mais insidiosa das guerras, a de um povo inerme contra os bandidos que constituem o governo de Getúlio Vargas. Havia no ar naquela expectativa. Sabe quem? Está entendendo? Era isso que aconteceu. Até, quer que eu continue? Até um dia que eu estava na véspera da reunião, que era orientado de serviço no outro dia, o Ferraiolo, outro agente de ordem que sai, de madrugada, gente acompanhado do contínuo isso, me acordaram e disseram, olha senhora, tem gente da guarda metido nisso. Eu digo, não é possível, tem gente da guarda metida nessa história. Aí eu não dormi mais. Fiquei acordado, já preparando para assumir o serviço, porque sabendo que ele normalmente passava cedo, esse dia devia ser mais cedo ainda, porque ele já tinha conhecimento que tinha gente da guarda. Foi quando ele soube que tinha gente da guarda. Quando eu desci para ir para o meu gabinete, já encontrei o Gregório encostado numa pilastra embaixo. Quer dizer, o Gregório, basicamente, não devia ter dormido. Me entrou, não falou nada, também não falei nada para ele. Subi logo em seguida o presidente passou. Isso já bem cedinho, clareado o dia. Passou, bom dia, foi para o gabinete. Em seguida chamou o contínuo e mandou chamar o Gregório. Porque aqui eu vou fazer uma parte seguinte. O presidente tinha uma maneira de proceder que ele só usava os agentes de ordem para coisas importantes, pedir café, chamar, era pegar o contínuo. Eu sabia distinguir. Mandou o contínuo chamar o Gregório. O Gregório subiu. O Gregório subiu e entrou no gabinete. E eu fiquei no gabinete ali. Então, deve ter demorado uns 15, 20 minutos, o Gregório sai. Mais tarde, depois, eu vim a saber que o Gregório tinha negado o presidente e o presidente mandara ele se apresentar na polícia. Mas ele, em vez de ir para a polícia, foi procurar o Beijo, porque ele é cria do Beijo. Então, nesse dia, quando surgiu o negócio, ele chamou o Gregório. E só houve um diálogo. Ele me mandou chamar, eu chamei o Gregório e eu assisti o diálogo. O doutor Getúlio perguntou, você tem que ver, tem alguma coisa que ver com isso aqui? E ele disse assim, o senhor perdeu a confiança em mim? E ele disse, confiança é outra coisa, pode ir embora. Foi o único diálogo durante todo esse período que o Gregório teve com o Dr. Getúlio. Às 4:30 da o cadáver do Major Vaz deixava o salão nobre do Clube da Aeronáutica. Para dar mais dramaticidade ao funeral, decidiu-se que o cortejo seguiria a pé até o cemitério São João Batista. Na primeira fila, cercados por deputados, senadores e por centenas de oficiais fardados, estava o Marechal Eurico Dutra, ex-presidente da República. Havia um oficial, no entanto, que em nenhum momento se afastaria do ataúde. O homem de cabelos grisalhos e ar grave era o brigadeiro Eduardo Gomes, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, 2 vezes derrotado para a presidência da República, e que desde aquela madrugada se transformaria, ao lado de Carlos Lacerda, na figura central da guerra contra Getúlio. No curto espaço de tempo, decorrido entre o atentado e a hora do enterro, a crise já tinha adquirido proporções incontroláveis. No fim da manhã, o Clube da Aeronáutica fizera uma convocação relâmpago por rádio e telegrama a toda a oficialidade da Aeronáutica no Rio de Janeiro para uma assembleia às 8 da noite do dia seguinte. O Ministério da Aeronáutica nomeara o coronel aviador João Adil de Oliveira para acompanhar o inquérito policial. O Carlos Lacerda, no dia seguinte do crime, recebe lá o delegado
que era o delegado de polícia da delegacia da região, ali da rua Populoureiro, coisa ali. E o delegado foi logo insinuando, dizendo: o senhor teve uma discussão com o Major Vaz? Aí Carlos viu logo que o inquérito era feito para provar que ele é quem tinha morto o Major Vaz. Aí peguei: o senhor teve uma discussão com ele? Tá? Aí o cara disse: o senhor está... já sei o que é que o senhor quer, retire-se da minha casa. Não, mas eu sou o delegado, vem fazer o inquérito, me chame a polícia, me convoque, eu vou lá. Na minha casa o senhor não fica mais. E o seu revólver? Não dou também o revólver ao senhor. Depois que o delegado se retirou, o deputado Adalto Lúcio Cardoso advertiu Lacerda para o risco de deixarem o inquérito nas mãos da polícia. Desse jeito, disse o deputado, vão acabar provando que foi você quem matou o Vaz. E em seguida levantou uma questão que iria mudar o rumo da história. Se o atentado havia sido praticado com um revólver de calibre 45, uma arma de uso privativo das Forças Armadas, então tratava-se de um crime militar. E, portanto, a apuração deveria ser feita por um inquérito policial militar, a cargo da Aeronáutica, é claro. Começou a funcionar no Ministério da Aeronáutica, no Galeão, o que se chamou a República do Galeão, uma verdadeira polícia para a apuração do fato. E procurando atingir a pessoa de Getúlio Vargas, evidentemente. À noite, o Rio de Janeiro fervilha com a agitada reunião do Clube da Aeronáutica. Centenas de oficiais da FAB decidem, mesmo contra a vontade do ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Nero Moura, que são eles que vão apurar a verdade. Informados de que havia novidades no depoimento de Nelson, na madrugada seguinte, Tancredo Neves vai até o regimento Caetano de Farias, onde estava preso o motorista. Nelson Raimundo acabara de revelar que tanto ele como o assassino haviam sido contratados por um certo Climério, que trabalhava no Palácio do Catete. Tancredo retorna apressado ao Catete para saber se de fato havia no palácio algum funcionário chamado Climério. Ele e o general Caiado de Castro, chefe do gabinete militar, decidem interpelar Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente. A fidelidade a Getúlio era maior que tudo, e Gregório se faz de inocente. Diz que Climério era um gaúcho que costumava frequentar o palácio, mas não tinha qualquer ligação com a guarda. O que Tancredo e o general Caiado não podiam imaginar era que Climério era de fato membro da guarda pessoal, era compadre e homem de confiança de Gregório. O chefe da guarda negara tudo para que seu protegido tivesse tempo de fugir. A mentira só sobreviveu uma noite. De manhã, Tancredo já sabia quem era e o que fazia Climério Euribes de Almeida. Percebendo a gravidade do problema, o ministro da Justiça revela tudo ao presidente e propõe que a guarda pessoal seja imediatamente extinta. Getúlio fez apenas uma pergunta: mas tu achas que o Gregório está metido nisso? Tancredo não sabia de nada, mas como bom mineiro, desconfiava. O Dr. Oswaldo Aranha, indo ao palácio, interpelou o Benjamin Vargas, irmão do Dr. Getúlio, sobre se a guarda pessoal do Dr. Getúlio não estava envolvida nisso. E ele reparou, quando falava com o Benjamin, ao fixar os seus olhos, que o Benjamin desviava o seu olhar. O seu comentário logo depois desse encontro. O Benjamin sabe do fato. Fomos à casa de Benjamin, que era um apartamento, um apart-hotel na saída do túnel, em Copacabana. E lá, numa pequena mesa, meu pai sentou-se à esquerda dele, eu fiquei em frente a meu pai e Benjamin no nosso meio. E meu pai disse: se você se está defendendo este negro vagabundo, inclusive covarde, você está comprometendo o governo de uma forma insuportável e absurda. Você deve de uma vez saber e a realidade qual é. Ah, mas Oswaldo, mas ele me disse que ele não participou disso. Mas eu notei Benjamin branco e, de certa forma, muito alterado com a afirmação do papai de que ele deveria saber alguma coisa. Ele negou-se: eu vou verificar de novo, vou falar com ele, mas não acredito.
E saímos, e ao sair, eu disse, meu pai, ele sabe. Lorival não se dava com Gregório, mas quis fazer a experiência própria. Me disse, eu vou perguntar ao Gregório se ele teve alguma participação. Eu digo, mas você não vai lá sozinho. Eu fui com ele no quarto do Gregório, foi com o Lorival. E chegando lá, o Lorival perguntou, o Gregório fala, não, senhor, aquela voz fina dele, que era um homem daquele tamanho, caindo de revólver dos lados, com aquela força toda, com aquela vozinha fina, ele disse, não, senhor, jurou de pé junto que não tinha nada a ver com o atentado. Tancredo estava certo de que o atentado e o IPM eram apenas mais um capítulo do cerco contra Vargas. O tempo se encarregaria de comprovar que seus temores não eram apenas fruto da imaginação. 2 dias depois, a tribuna da imprensa estampava na primeira página um título escandaloso: Vargas esconde os criminosos. Logo abaixo, Lacerda evitava intermediários e batia pesado no presidente. O senhor Getúlio Vargas não é mais a autoridade legítima desde o momento em que se descobriu que gente sua é autora do atentado da Rua Toneleiro. O governo parece ter sentido o golpe, porque no dia seguinte, Tancredo distribuiu uma curta nota aos jornais que dizia apenas: o presidente da República só deixará o governo por morte, revolução ou término natural do seu mandato. Mas o aperto aumentava. A Aeronáutica prende João Valente de Souza, subchefe da guarda, cujo depoimento agrava ainda mais a situação de Gregório. No Congresso, a banda de música da UDN insiste em que Getúlio está virtualmente deposto há 48 horas. No dia 10, 2.000 oficiais da FAB realizam mais uma assembleia no Clube da Aeronáutica. Exigem a deposição de Getúlio e aclamam Eduardo Gomes, o chefe incontestável da Aeronáutica. Depois de vários dias sem aparecer em público, no dia 12, Getúlio aceita um convite do governador mineiro, Juscelino Kubitschek, e vai a Belo Horizonte inaugurar a siderúrgica Mannesmann. Enquanto o presidente voava para Minas, o rio parecia pegar fogo. A polícia descobre que foi José Antônio Soares, também da guarda pessoal, quem deu fuga a Climério. Soares também desaparece. Aquilo começou, essa última semana começou com a ida a Mannesmann, a inauguração da Mannesmann lá em Belo Horizonte. Estava uma dúvida, vai, não vai, a situação estava difícil. E acabou o doutor Getúlio resolvendo ir lá. Foi muito bem recebido pelo governador Juscelino Kubitschek. Convidou ele para passar lá, ficar lá aquela noite. A primeira notícia que o presidente recebe, logo de manhã, dá conta de que acabava de ser preso e levado para o Galeão o assassino do Major Vaz. É o pistoleiro Alcino João do Nascimento. Ele confessa ter sido contratado por Soares e Climério para matar Lacerda e que já tinha feito 2 tentativas frustradas antes dos disparos da madrugada de 5 de agosto na Rua Toneleiros. Não só o nome de Gregório, mas também os de Bejo e Lutero Vargas, irmão e filho de Getúlio, começam a aparecer nos depoimentos como supostos mandantes. A comissão de inquérito estava convencida, ou se convencendo, de que o autor intelectual do atentado contra Carlos Lacerda e, em consequência, Major Vaz, tinha sido o Benjamin Vargas. Diga-se a verdade, o Carlos Lacerda não pensava assim. Ele achava que o Benjamin Vargas era um homem, um boêmio, um homem alegre, um homem da noite, não era um homem capaz de mandar matar alguém e tal. Ele nunca culpou o Benjamin Vargas. Mas a comissão de inquérito tinha uma opinião diferente, achar que o Gregório não tinha coragem de sozinho tomar uma atitude daquela contra um jornalista da Expressão de Carlos Lacerda. Então, mas ele não havia como confessar. E nem sequer confessava a participação dele. Para o presidente, a funesta sexta-feira 13 ainda não tinha chegado ao fim. Aqui termina a terceira parte da biografia de Getúlio Vargas. Não deixe de ouvir amanhã, neste mesmo horário, o 4º e último capítulo intitulado Mergulhando no Mar de Lama.